Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Players do Mercado. Eu sou o André Santana e vou apresentar nesse vídeo os players do mercado, isso mesmo, o nome do canal, né? Ou seja, os participantes do mercado. Quem são os participantes? Quando você faz uma operação de compra ou de venda, para quem você está vendendo, de quem você comprou, né? É importante a gente entender, pessoal, quem são, com quem que a gente está lidando no mercado, até para a gente avançar no método Wyckoff e introduzir o quê? As três leis juntas, nós vimos separadas, né? Vimos lá a lei da oferta e demanda, que é muito mais o que? Entender o mercado de alta, temos o que? Uma demanda maior, mercado de baixa, a oferta maior, mercado lateral, demanda e oferta e equilíbrio. É muito mais do que isso, nós vimos um pouco disso no nosso vídeo. Também vimos o que? A lei do esforço versus resultado, onde nós temos o price action, né, validado pelo volume. Então, um movimento de alta ele tem que estar sendo validado pelo volume, tem que ter um volume ali proporcional. Se não tiver, nós podemos ter um indicativo de uma anomalia, onde o grande player pode estar pregando uma armadilha. Ainda temos que avançar mais sobre isso. E por fim, não menos importante, vimos a lei da causa e do efeito, onde nós temos efetivamente a troca de mãos entre as mãos fortes e as mãos fracas, onde os grandes players estão o quê? Quando eles entendem que o preço de um ativo está barato, eles estão acumulando aqueles ativos, né? Comprando de quem? Comprando da sardinha, do varejo, e para levar o mercado para cima. Da mesma forma, quando eles entendem que o preço do ativo está caro, o que eles fazem? Eles distribuem para esse mesmo varejo. Só que a gente precisa entender quem que são esses players, que são as mãos fortes, e quem que são esses players, que são as mãos fracas. Por que que as mãos fortes sempre estão o quê? Sendo lucrativos, e por que que as mãos fracas são a grande maioria dos players no mercado, estão o quê? Estão perdendo dinheiro. Então a gente precisa entender quem são eles, para a gente entender também o que? Como é que é o jogo dessa galera, beleza? Mas antes disso, pessoal, já se inscreve no canal, dá aquele like maroto e marca o sininho para você ser notificado de próximos vídeos, beleza? Então, vamos nessa. Galera, tô aqui com dois triângulos, né? Um triângulo em pé e outro triângulo embaixo. Então, cada um desses triângulos a gente vai representar da seguinte forma. Esse primeiro triângulo, onde ele está em pé, a gente vai ser representado pelos players do mercado, ou seja, os participantes, né? Quem são os players que a gente está lidando no mercado, né? Quando a gente faz uma operação de compra e de venda. Já do lado direito, esse triângulo aí de cabeça para baixo, aqui vai ser representado pelo quê? Pelos recursos desses players. Isso aqui pode ser dinheiro, né? Informações, profissionais altamente capacitados para eles tomarem as decisões, né? Fazerem análises importantes para eles tomarem as decisões. E agora a gente vai fazer o seguinte, se a gente for pegar aqui na nossa pirâmide dos participantes do mercado, pessoal, a gente vai pegar a ponta da pirâmide. Quem que de fato é essa ponta da pirâmide aqui, pessoal? A ponta da pirâmide são o quê? São as grandes corporações. Isso são aquelas empresas, né? Empresas grandes, assim, que têm muito dinheiro, que já atuam no mercado há muito tempo, né? Tem algumas corporações que elas são o quê? Elas foram criadas gerações passadas e foram passados ao longo dos anos. É uma galera que conhece bem o dinheiro, conhece como é que o dinheiro se movimenta, como é que ele troca de mão, e eles também participam do mercado, você pode ter certeza disso. Temos também o que? Aqueles fundos multimilionários. O que são fundos, pessoal? São aqueles grandes fundos de investimentos, onde os grandes milionários, às vezes, eles não querem operar, eles vão e colocam o seu dinheiro na mão desses fundos, para que eles tenham o quê? Uma rentabilidade naquele dinheiro investido. Só que não se engane, viu? Tem muitos fundos aí que tomam prejuízo, principalmente alguns fundos de pensão, pessoal. Tem registro na história de diversos fundos, principalmente fundos de pensão, que já quebraram, né, deixando várias pessoas que investiram a sua aposentadoria nesses fundos. Temos também, pessoal, quem? Os grandes bancos. Aqui não é qualquer banco, não. São grandes bancos, como o JP Morgan, né? Quando você tem o Credit Suisse, esses são grandes bancos que têm o quê? Muito dinheiro, pessoal. Aqui do lado direito, nessa outra pirâmide, nós temos os recursos que desses players aqui. Os recursos desses players, pessoal, é imenso, pessoal. Eles têm o que? Muito dinheiro. Eles têm influência, eles têm pessoas altamente capacitadas para terem informações o que? Privilegiadas, né? Informações que outros players demoram a ter.
Inclusive, quando a gente tem uma notícia, alguma notícia, os grandes players já estão sabendo há muito tempo dessa notícia. Então, eles já estão posicionados antes delas saírem. E em seguida, pessoal, nós temos o seguinte. Nós temos outros participantes, que aqui que ocupa o meio da pirâmide. Esses participantes, em termos de recurso aqui, eles têm bastante recurso, mas não tantos recursos como esses players aqui que estão no topo da pirâmide. E quem são eles, pessoal? Nós temos quem? Market makers ou formadores de mercados. Eles aqui, pessoal, eles estão o quê? Um limiar entre esses players e os grandes players, tá? Eles não efetivamente eles manipulam o mercado, eles aproveitam o quê? Situações onde eles podem estar lucrando. Eu vejo o pessoal falar pouco sobre os formadores de mercados. Eles são aqueles que muitas vezes são regulamentados, né? Como se fosse, por exemplo, a CVM, a SEC lá nos Estados Unidos, e eles têm que ter a obrigação de dar uma contraparte. Ou seja, se tem alguém lá que precisa comprar uma quantidade de ações, aquele market maker, ele está ali para justamente ter o quê? Oferecer uma liquidez para aquele grande player estar entrando no mercado, ou ele poder sair. A gente tem, você já ouviu falar da questão do RLP para quem opera day trade? Pois é, o RLP é mais ou menos nesse sentido. Quando você ativa o RLP e vai operar lá, por exemplo, mini índice, o mini dólar, por exemplo, você não está operando com outro player, você está operando com quem? Com a corretora. A corretora meio que estivesse fazendo essa função do market maker. Ou seja, você está trocando o dinheiro com a corretora e a corretora tem um dinheiro para poder o quê? Ela aproveitar as situações para poder estar lucrando. E sem contar que se você lucrar, né, se você for lucrativo, a corretora vai estar perdendo. Agora, se você estiver tomando loss, a corretora vai estar tendo gain. E a gente sabe que a maioria dos players, né, principalmente pessoas físicas, acabam perdendo dinheiro. Então, acaba sendo altamente lucrativo para esses formadores do mercado. Então, os players que estão aqui no meio, né, da pirâmide, pessoal, são aqueles players que têm bastante dinheiro, mas não tem tanto dinheiro, tanta influência quanto esses grandes players aqui. Então, nós podemos aqui contar com os bancos centrais. Os bancos centrais, eles são altamente previsíveis, né, muitos deles. E nós tínhamos, por exemplo, na época da pandemia, o nosso Banco Central, que ele entrava no mercado quando o dólar subia demais, quando aumentava a volatilidade demais. Ele ia lá e vendia, né? Vendia a mercado uma grande quantidade de lotes. Os big players, claro que eles sabiam disso, né? Então eles já estavam posicionados na venda, já sabendo que o mercado iria cair em determinados momentos. Isso aqui é só um exemplo. Nós temos o quê? Alguns fundos de investimentos que estão aqui também. Temos também, pessoal, aqui os bancos, né? Os bancos, eles têm bastante dinheiro também, principalmente em que os bancos, eles têm o quê? Eles têm diversos clientes, onde os clientes eles deixam dinheiro lá. Inclusive, tem alguns clientes que eles fazem o seguinte, eles fazem alguns investimentos, né, que muitas das vezes é mais vantajoso para o banco do que para o cliente. Eles têm muito dinheiro para poder trabalhar, então eles estão ali no meio da pirâmide. Eles aproveitam também o quê? Para operar o mercado para serem lucrativos, tá? Fazer algumas também operações de hedge, que são operações de proteção de carteira, entre diversas outras operações. Temos ainda, pessoal, as corretoras, né? As corretoras, algumas delas vão estar aqui também no meio da pirâmide. E nesse meio da pirâmide, pessoal, você tem aqui bastante dinheiro ainda, né? Bastante recurso aqui que esses players aqui têm, os bancos centrais, fundos de investimentos, os bancos e as corretoras, e eles estão aqui no meio. Os grandes aqui, pessoal, eles estão atrás de quem? Justamente de pegar o dinheiro desses players intermediários aqui. Porque aqui no fundo, pessoal, que é onde está a grande massa de players, aqui são o quê? São aqueles pequenos fundos, né? Algumas pequenas corretoras e também quem? As pessoas físicas. Sim, as pessoas físicas, né? Nós estamos aqui na pirâmide. Então, veja bem, aqui no fundo da pirâmide é onde tem o quê? Tem menos recursos. Aqui tem, comparado com o grandão lá em cima e o do meio, aqui a gente tem pouco recurso, apesar de você ter muito mais players atuando aqui. Então veja que quem comanda mesmo de fato o mercado, os movimentos de preço, pessoal, são os grandes, né? Quem está no topo da pirâmide, porque eles têm muitos recursos, né? Tem muito dinheiro para poder estar manipulando o preço, tá? O preço dos ativos. E aqui no intermediário nós temos o quê? Temos uma quantidade mais razoável de players também, né? Mas são aqueles players que têm menos recursos que os de cima. E
Por fim, nós temos a grande massa que tem o quê? Pouquíssimos recursos. Então, pessoal, os grandes players mesmo, eles estão interessados em pegar dinheiro de quem? Pegar o dinheiro aqui, ó, do Banco Central, dos fundos de investimento, dos bancos, das corretoras. Eles manipulam o mercado para colocar essa galera o quê? Em posições complicadas. Alguns fundos, eles acabam sendo um pouco os amadores e dizendo a posição de algumas, né? É claro que conforme alguma regulamentação, alguns fundos de fato têm que o quê? Tem que declarar uma parte das suas posições. Mas dependendo do ativo, o grande player pode ir lá e manipular o preço, se for um ativo que não tem muita liquidez. Quando a gente fala assim, manipular, a gente não fala apenas de um grande player, tá? Um player sozinho, ele não tem capacidade de o quê? De fazer a manipulação sozinha do mercado, tá? Ele precisa de outros grandes players para isso. É claro que em mercados onde você tem uma liquidez muito baixa, né, muito baixa mesmo, um player consegue de fato levar o mercado para cima, vários ticks, né, levar o mercado para baixo, vários ticks. Mas no geral, um player sozinho ele não consegue o quê? Manipular. Agora vamos lá, pessoal. Agora a gente falou aqui de quem são os players, né? Como é que são os recursos desses players. E agora a gente vai falar de quem são os lucrativos ou não. O Richard Wyckoff, ele chamava o quê? De homem composto. Homem composto quem, pessoal? São os traders lucrativos. Grande parte dele formado aqui pelo topo da pirâmide, né? E por quê? Porque são eles que têm a grande capacidade de movimentar o mercado. Ele foi chamado de composite man. Justamente homem composto por quê? Porque um player sozinho não consegue atuar. O que você tem é o seguinte, você tem alguns players que começam a ter um direcionamento, outros players começam a perceber esse direcionamento e acabam entrando junto, né? É aí que você tem que entender o mercado. Por quê? Entender quando esses grandes players estão entrando. Por que o volume é tão importante? Ele é tão importante porque como esses grandes players têm muito dinheiro, quando eles entram, a gente começa a ver um volume bem significativo, bem expressivo. Então você começa a ver que são regiões onde aqueles players podem ter interesse, seja na compra ou na venda. Esse termo homem composto é o que Richard Wyckoff utilizava. Mas vou trazer aqui para vocês outros termos também que são utilizados e alguns também que são populares, principalmente aqui no Brasil. Então, nós temos também os insiders. Isso aqui você vê no livro da Anna Coolin, que fala sobre VPA, tá? Que é Volume Price Analysis, ou seja, análise de preço e volume. Temos o que? O Tom Williams, que é o pai do VSA, ele fala o que? São os profissionais do mercado, tá? Os profissionais do mercado são o que? Esses grandes bancos, grandes fundos milionários, né, as grandes corporações, essa galera que tem muito dinheiro mesmo, são o quê? Profissionais de mercado. Não confunda aqui, pessoal, profissionais de mercado não é o cara lá da corretora lá que está dando sinais, não. Naquele tipo de profissional não, tá? Tem muitas dessas recomendações aí que é só loss, tá? Quem quer fazer swing trade aí, tradear, ou até mesmo fazer uma carteira de investimento para longo prazo, muitos perdem muito dinheiro, tá, pessoal? Então aqui são profissionais, não, são os profissionais de verdade, aqueles que entendem o mercado, como é que ele se comporta, né? E são de fato que lucrativos. Temos também a partir do Smart Money Concept, né, o conceito de institucionais, né? Ou seja, o trader institucional. O que são o quê? Justamente o homem composto, o insider, os profissionais. Isso aqui são todos sinônimos, tá? Agora, o que é bastante conhecido mais aqui no Brasil, nós temos o quê? O Big Player, né? Também conhecido como Big Player, ele que está o quê? Movimentando o mercado. Lembrando, a gente fala ele no singular, mas lembre, são vários players, né? São vários players profissionais aqui. Temos também conhecido como tubarões, esse termo também é bastante comum. Temos também o que eu já vi alguns livros também como baleia, né? Que é o quê? Que é justamente, isso aqui são, todos esses termos aqui, pessoal, eles são o quê? Eles são sinônimos, tá? E eles são sinônimos e a gente tem que entender o seguinte, que essa galera aqui, pessoal, como ela é lucrativa, ela está do lado de quem? Do lado do smart money, né? O smart money, né, a tradução literal é o quê? Dinheiro esperto. O smart money, ele não é como se fosse uma entidade, né? Como a gente fala, homem composto, insider, profissionais. Ele é justamente o lado de um dinheiro vencedor, né? Então, quando a gente fala, vendo que o smart money está entrando ali. Quando a gente diz o smart money, é o que? O dinheiro, né? O dinheiro bom está naquela direção. Então, a gente vai tentar atuar junto com o smart money, tá? E do lado oposto, pessoal, temos quem?
temos o varejo, temos também o termo de multidão e, que é bastante conhecido por nós, as sardinhas, né? As sardinhas, ou seja, está bem ligado com os tubarões, né? Os tubarões engolem as sardinhas. E da mesma forma que nós temos aqui, pessoal, o Smart Money, nós temos aqui conhecido o pessoal que está do lado errado do dinheiro, é a galera que está junto com o Dumb Money, né? Isso aqui não é tão comum a gente ver, isso aqui eu só vi em livro falar sobre Dumb Money, mas é o que? É a parte oposta do Smart Money, né? O Smart Money, o lado certo, né? O lado lucrativo, e o Dumb Money não, é o dinheiro burro, né? Ou seja, quem está sempre perdendo é porque está do lado do dinheiro burro. Agora a gente vai entender como é que esses players que são lucrativos, eles pensam, como é que eles atuam e como é que a sardinhada, né? Ou seja, a multidão, o varejo, eles atuam e como é que eles interpretam o mercado para serem o quê? Serem perdedores. Então aqui, pessoal, nós vamos falar de quem? Dos detentores fortes, tá? Também conhecidos como mãos fortes, e dos detentores fracos, que também são conhecidos como os mãos fracas. Esse termo está no livro do Tom Williams, tá? Que fala sobre o VSA. Mas aqui nada mais é que o quê? São os players lucrativos, os big players aqui, e aqui temos o varejo. Quais são as características do quê? Dos detentores fortes, pessoal? Primeiro de tudo, nós já vimos, né? Eles têm o quê? A base do capital deles é enorme, né? Eles têm muitos recursos, não só financeiros, mas de influência. Já os detentores fracos, eles têm o quê? Eles são subcapitalizados. Normalmente eles não têm muito dinheiro para poder estar no mercado. E, na maioria das vezes, eles estão ali com um dinheiro que eles não podem podem perder. Eles também não sabem lidar com perdas. Quando eu falo aqui de detentores fracos, pessoal, que eu estou falando dos traders perdedores, tá? Os detentores fortes são os players lucrativos. Nós temos players lucrativos em todas as dimensões daquele triângulo, tá? Temos players lucrativos em todas as dimensões e também temos detentores fracos, pelo menos ali na metade, no meio e no final da pirâmide, na base da pirâmide, tá bom? Além disso, pessoal, os detentores fortes, eles conseguem ler o mercado de uma forma profissional, eles entendem de fato como é que o mercado funciona. Os detentores fracos não. Na grande maioria das vezes, eles tomam uma decisão emocional. Ele viu o mercado lá subindo que nem um louco e ele, meu Deus do céu, vou perder esse movimento. E aí o cara entra, né? Entra comprado e o mercado volta na cara dele. Ou seja, ele tomou uma decisão emocional. Eles também negociam o quê? Por instinto, né? Eles pensam assim, nossa, eu tô sentindo que o mercado, tô sentindo que essa ação aqui vai explodir. Aí o cara vai lá e compra, né? Ele não analisa de fato se é um bom ativo para ele poder estar colocando na sua carteira, né? Às vezes ele não analisa bem se está obedecendo uma estratégia de fato lucrativa ali para ele poder entrar. Então ele entende assim, acho que agora vai subir, vai lá e compra o mercado volta na cara dele. Além disso, os detentores fracos, pessoal, eles têm o quê? As suas perdas são mínimas, porque eles controlam, eles têm um gerenciamento de risco bem rígido, né? Já os detentores fracos, não. Os detentores fracos, eles permitem o quê? Ficar preso em posições perdedoras. Então ele comprou lá o ativo que ele achava, né, por instinto, que iria subir, que iria explodir, e ele fica, não, uma hora esse ativo vai subir, e fica ali segurando, aí começa a fazer o quê? Preço médio. Eu vejo, até me desculpe se você tem IRB na sua carteira, mas durante muito tempo ali, após 2019, foi descoberto ali fraudes na declaração da empresa ali, o ativo só caiu. Então aquela galera que teve algum lucro ali em IRB, depois começou a só o quê? Trabalhar com preço médio. Eu assisti alguns vídeos de alguns operadores, até traders mesmo, falando sobre IRB. Eu falei, eu consegui baixar meu preço médio para tal, ó. Agora está na hora de baixar seu preço médio, que uma hora a IRB vai explodir, porque era o quê? Eles não estavam analisando de fato ali o mercado. Viu um mercado altamente o quê? De baixa, né? Ainda, apesar de podia ser uma promessa, mas você não tinha ainda dados concretos que comprovasse o quê? A confiança de quem? Dos grandes players, né? Do big player. Porque se o big player, se o mercado se ele só está caindo naquele ativo, pessoal, se olha o ativo é só ladeira abaixo, o big player, você pode ter certeza que ele não está comprando. Se ele estiver ali, provavelmente ele estará o quê? Estará
vendido, né? Inclusive, até surgiu diversos boatos que tinha alguns players importantes estariam comprando. Aí a sardinhada ia lá e comprava mais, fazia mais preço médio. Então são o quê? São detentores fracos. Tá? Além disso, pessoal, os detentores fortes, né? Por consequência, eles são altamente lucrativos. Eles reduzem ao máximo as suas perdas, né? E quando eles ganham numa operação, eles ganham muito. Além disso, os detentores fortes, eles não são abalados o quê? Por movimentos repentinos, que são o quê? Muitas vezes provocados por notícias, né? Às vezes você tem uma notícia lá que o mercado explode lá e depois volta tudo. O detentor forte, ali o grande player, como ele já sabe antecipadamente da notícia, qual que é a informação que vai sair, muitas vezes, não é nem porque às vezes ele tem alguém ali que tem uma informação privilegiada, não, ele tem grandes profissionais que conseguem analisar ali de uma forma bem objetiva qual que é o mais provável sair daquela notícia, né? Então, se ele está posicionado, ele não se abala com aquilo. Já os detentores fracos não. Eles são suscetíveis a movimentos repentinos. Então, se ali o mercado ele está no alto, de repente dá uma paulada para baixo, o cara fica maluco. Além disso, pessoal, os detentores fortes, eles o quê? Estão sempre negociando do lado certo, ou seja, do lado do smart money. E os detentores fracos, pessoal, eles também são suscetíveis às notícias, como eu disse, né? Ou seja, movimentos repentinos muitas vezes são provocados por notícias, então eles querem operar, opa, a notícia foi boa, eu vou comprar, o mercado primeiro enfia na cara dele, aí ele toma um loss grande, aí depois o mercado anda, né? Quase sempre acontece isso no payroll. E por fim, para a gente finalizar, os detentores fracos, eles sempre estão negociando do quê? Do lado errado do mercado, ou seja, do lado do dumb money, né, pessoal? Ou seja, do lado do dinheiro burro. Então aqui nós temos os traders lucrativos, que são os detentores fortes, e do lado direito nós temos o quê? Os detentores fracos, né? São aqueles traders perdedores. Então aqui, voltando aqui para a nossa pirâmide, o que nós temos aqui, comparando ali, pessoal? Os detentores fortes, a grande parte dele está aqui, temos uma parte aqui e pouquíssimos aqui embaixo, né? Já os detentores fracos, a grande parte está na base da pirâmide, né? Também temos uma quantia significativa aqui no meio da pirâmide, tá bom, pessoal? Então, tentem entender isso. Então, quando a gente está operando, a gente tem que tentar operar com quem? Com as grandes corporações, fundos multimilionários, grandes brancos, os market makers. O volume ele vai ser o quê? A pedra-chave para mostrar o quê? Quando a gente tem o player atuando ali no mercado. Às vezes você vê uma barra muito grande, você vê pouco volume, né? Então, pouco volume você tem que ficar com o pé atrás. Da mesma forma, quando você vê uma barra pequena com volume muito grande, você tem que ficar esperto. Que se é um volume muito grande, você tem ali o grande player, ele atuando no mercado. Beleza, pessoal? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês justamente quem são os participantes, né? Com quem você está operando e como é que é o comportamento de cada um deles, daqueles que são lucrativos e daqueles que são perdedores. E não se engane, a grande maior parte dos players no mercado, eles perdem, né? Existem diversas pesquisas que mostram isso. São poucos que são lucrativos. A gente tem para ser lucrativo, a gente tem que procurar operar do lado do smart money. Ou seja, quando o big player está atuando. Quando o big player está atuando, o dinheiro esperto está ali, o smart money está ali. É ali que a gente tem que entrar. E o volume, ele vai ser uma peça-chave para nós, tá? E nós vamos ver nos próximos vídeos, a partir da hora que a gente entendeu quem são os participantes, como é que esses grandes players induzem o quê? Os detentores fracos a entrar em posições perdedoras e o grande player lucrar com isso. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, tá? Se inscreve no canal e marca o sininho aí para você ser notificado de novos vídeos. E também compartilhe esse vídeo com os seus amigos que também estão operando no mercado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Para mim foi um grande prazer e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!